E aí, pessoal, como tá aí atrás? Com ressaca, a culpa é sua. Quanta cerveja você bebeu ontem à noite? O mergulhador profissional Ken Wilson e sua empregadora e amiga Kathy Gergens gerenciam um pequeno resort turístico na ilha mexicana de Cozumel. Hoje vai ser um dia incrível. Espero que sim. Vendemos lazer. Você está levando as pessoas para fazer algo que elas amam todos os dias. E é aí que as pessoas ficam felizes. A melhor hora para estar perto das pessoas é quando estão felizes. Quem conta pra eles o seu primeiro mergulho? Mas é claro. Então, eu costumava servir num bar em Ontário. Para Ken, esta era uma oportunidade de largar um emprego na construção civil, para fazer o que ele mais ama, mergulhar. É uma das coisas mais tranquilas que se pode fazer. Você fica sem peso. É quase uma forma de meditação. Aí ela disse, é melhor você não ir seu traje tá ao contrário. O Ken é tipo quando você encontra uma pedra e pensa, isso é bonito, vou guardá-la. Então você começa a polir e descobre que é uma joia. Hoje, eles estão levando 2 clientes para ver as antigas ruínas maia na ilha. Vamos, pessoal. É o último dia de férias deles e amanhã todos retornam para casa. Chegamos. Esperem aqui. Tivemos 6 ótimos dias de mergulho. No 7º dia, decidimos passear pelas ruínas para abrir o apetite e tomar café da manhã. Precisa de um guia? Não, obrigado. Eu sou um bom guia. Não quero. Obrigado. O melhor que tem. As ruínas maias são tudo o que resta de uma civilização perdida que viveu na ilha há mais de 1000 anos. Ruínas maias. Era como se estivesse em uma sauna. Estava tão quente e úmido que era difícil respirar. Então os mosquitos estavam simplesmente terríveis. Bem, com certeza essa não é a que está na foto. Cobertas de vegetação, as ruínas estão longe das magníficas estruturas maias que Ken havia imaginado. Vamos ver o que podemos encontrar adiante. Quer saber? Vamos na frente, eu espero aqui. Certeza que vai ficar bem? Sim, vou ficar bem. Começamos a tentar sair das ruínas. Eram umas 11 horas e o calor só estava aumentando. Sinto muito, mas preciso voltar. Não demora muito para que os outros 2 também se cansem do calor opressivo. Tudo bem, pode ir. Eu vou com ele. Eu disse que ia andar por mais uns 15 minutos. Provavelmente eu deveria ter voltado com eles. Situadas no centro da ilha, as ruínas estão cercadas por centenas de quilômetros de uma selva densa e impenetrável. Naquele momento, não havia quaisquer sinais ou marcadores, e a mata estava bastante fechada. Ken está determinado a encontrar a ruína que está no recibo do seu ingresso. Sem sorte, ele decide voltar. Eu precisava voltar. Cat estava com calor e precisava sair e pegar algo para beber. Mas não é tão fácil quanto ele pensa. Todos os caminhos parecem iguais. Então, atravessei uma interseção e depois outra. E fiquei confuso sobre qual caminho seguir. Então eu comecei a explorar em uma direção, mas a próxima interseção não era nada familiar para mim. A rede de caminhos maias que, séculos atrás, ligava um edifício ao outro, agora é um labirinto coberto de vegetação. E Ken está perdido no meio disso. Desculpa, pessoal, quem não é assim? Passou meia hora. Depois 45 minutos. E aí minha intuição entrou em ação. É como se tivesse algo errado. Ken não é assim. Isso é fora do seu caráter. O sol estava diretamente acima de mim. Eu não tinha senso de direção. Não sabia o que era leste, oeste, norte e sul. Estava começando a ficar realmente agitado. Precisava usar um pouco da adrenalina para me levar aonde precisava ir. E naquele momento, entrei em estado de pânico.
De repente, passa 1 hora e meia, e eu disse, tem algo errado aqui. Cat! Não ouvimos ele. Então eu disse, vamos voltar para a entrada. Talvez ele esteja nos esperando lá. O que foi isso? Então eu ouvi um chamado bem fraco. É o Ken. Só pode ser ele. Ken! Nós estamos aqui! Ken! Nós estamos aqui! Cat! Perguntei se eles tinham ouvido aquilo e disseram que não. Aí eu falei, apenas ouçam, vamos ficar aqui um pouco. E então todos nós ouvimos essa chamada. Eu disse, ouviram isso? Sim, ouvi. Responda, só pode ser o Ken, ele está perdido. Ouvi ela responder. Pensando que consegue discernir a direção da voz de Cat, Ken comete um erro fatal. Tomei a decisão de deixar a trilha e seguir direto pela selva por onde ouvi o chamado. Ken acha que está indo direto para Cat. Mas ele foi enganado. A densa selva distorceu seus gritos. E a cada passo que ele dá, ele vai para mais longe dela e mais adentro ao coração escuro de Cozumel. Cat! Eles não conseguem mais ouvir os gritos de Ken. Fiquei muito preocupada. Ele estava cada vez mais perdido. Quando eu não ouvi uma resposta do último chamado, me deu uma sensação de afundamento. Cat! Ele está completamente perdido em um dos ambientes mais mortais da Terra. Em apenas 3 horas, vai anoitecer. E Ken terá que enfrentar os terrores da selva à noite. John. Ele está desaparecido há mais de 6 horas. E sua amiga Cat está cada vez mais preocupada. Pedi ajuda a alguns guias turísticos e perguntei se podíamos ajudar. Sabe, um cara se perdeu lá dentro e não voltou com a gente. Estou realmente preocupada que ele não consiga voltar. O pânico move Ken adiante. Mas ele não faz ideia para onde está indo. Ainda posso sair daqui. Era o que eu pensava a cada minuto. Avançar através dessa densa vegetação está drenando suas forças. Aquilo começou a me desgastar fisicamente. O mato é tão denso que você nunca consegue andar em linha reta por mais de 3 ou 4 metros. Então eu realmente não tinha nenhum senso de direção. Volto várias vezes. Precisava ser rápido em me empenhar. Encontrava cipós que machucavam meus tornozelos e acabava caindo novamente. São 4 da tarde. Em apenas 2 horas, a selva será engolida pela escuridão. Talvez eu tenha percorrido 3 quilômetros nesse primeiro impulso de energia. E depois fui indo muito devagar. O sol estava se pondo e estava ficando cada vez mais escuro. Desesperado para escapar da selva antes do anoitecer, Ken se esforça ainda mais. Eu prendi minha perna num buraco. E pensei, quase quebro minha perna. Se eu quebrar minha perna, eu não saio daqui. E decidi fazer meu acampamento para a noite. Ken enfrenta uma noite aterrorizante sozinho na selva. Uma fogueira é tudo que o separa de predadores escondidos.
Era um pouco assustador. Eu pensava que poderia haver algo lá fora me observando. Ao redor dele, a selva está ganhando vida. Eu conseguia ouvir algum tipo de animal e, ocasionalmente, o barulho das folhas. Eu estava num grau de paranoia que não havia maneira de dormir naquela noite. Assustado e sozinho. Os pensamentos dele se voltam para sua amiga Cat. Claro que no fundo eu sabia que durante o tempo que eu estivesse lá, a Cat estaria na linha de frente procurando por mim. Ele não sabe disso, mas ele está certo. Cat acionou o alarme para Ken. Mas à noite, não há nada que alguém possa fazer. Percebi que ia morrer ali. Dia 16. Dias inteiros passam. Em vez de tentar encontrar uma saída da selva, Ken está se tornando parte dela. Minhas roupas já eram apenas trapos e não me barbeei por 2 ou 3 semanas. Estava coberto de sujeira como um porco no chiqueiro. E estava sem cadarços. Ken ainda está vivo graças a goles ocasionais de água parada. Ele está fisicamente e mentalmente destruído. Eu poderia ter morrido e nem ter percebido. E se eu tivesse morrido 3 dias atrás e meu espírito estivesse vagando, e esse fosse meu destino, ficar perdido na selva, comecei a pensar, nunca vou sair daqui. Depois de 18 dias desaparecido, até mesmo Cat está começando a duvidar que ele ainda esteja vivo. Eu estava no ponto em que você começa a ficar sem esperança. Doía tanto pensar que esse cara poderia ter morrido. Dia 19. Deitei e adormeci um pouco. Em alguns minutos, acordei e havia uma mulher ali, segurando um bebê. Algumas pessoas dizem que às vezes, quando alguém está perdido, elas veem a Virgem Maria. Me deu um grande impulso de adrenalina quando isso aconteceu. Me deixou mais confiante. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Continuei visualizando isso em minha mente repetidamente. Eu não ia sentar e morrer. Eu ia continuar caminhando até morrer. E se eu não pudesse mais andar, eu ia engatinhar até sair da selva. Por segurança, todos os mergulhadores nadam em pares. Enquanto Rob mergulha com seu companheiro de mergulho, ele sente uma excitação familiar. Lembro de quando eu era pequeno. Eu costumava assistir aquele programa do Aquaman, O Homem do Fundo do Mar. Eu costumava sonhar que era eu. Assim que caio na água, me sinto em casa. Quando cheguei ao fundo, comecei a entrar no modo caçador-coletor.
Às vezes, quando estou debaixo d'água, eu olho debaixo ou atrás de uma pedra. E penso comigo mesmo, será que alguém mais viu isso? Qualquer outra coisa passaria direto por essa pequena pedra. Será que eu sou a primeira pessoa na história a olhar e pegar ela? E isso me dá uma sensação de força. E também uma sensação de realização. Eu amo a quietude. A única coisa que consigo ouvir é o meu coração batendo. Rob passou anos debaixo d'água, localizando corpos, minas e mergulhadores inimigos com sucesso. Mas encontrar lagostas se mostra surpreendentemente difícil. Já tinha se passado 20 minutos debaixo d'água e não havia encontrado nada. Dia 1, 16 horas. É o último mergulho do dia. Tenta pegar um caranguejo dessa vez. Tá. Aí um dos caras me mostrou a lagosta que ele pegou, esfregou na minha cara e disse, olha isso. E como qualquer outro cara, teve como uma espécie de desafio. E eu pensei, certo, no próximo mergulho vou encontrar a maior lagosta que eu puder. Mas desta vez, enquanto Rob e seu parceiro de mergulho descem, há um problema. Incapaz de tirar o ar de seus ouvidos, é doloroso demais para Rob mergulhar. Eu me senti derrotado. Havia outros 8 mergulhadores debaixo d'água em algum lugar. Por sua experiência de 20 anos como mergulhador da Marinha, Rob decide que há apenas uma opção: mergulhar sozinho. É isso. Vou voltar com um saco cheio de lagostas e vou mostrar a esses caras que sou o rei dos mergulhadores. O orgulho ferido de Rob interferiu em seu julgamento profissional. O mergulho autônomo é um dos esportes mais perigosos do mundo. Se ele tiver problemas no fundo da água, sem um parceiro, não haverá ninguém para dar o alarme. Enquanto nadava nas proximidades e avançava, vejo alguns ouriços do mar. Minha esposa e eu adoramos eles. Os ouriços vão ser uma boa entrada. Mas o Rob está atrás do prato principal: lagosta. Meus instintos foram de voltar correndo. Não me importei com a morte, apenas fui direto atrás dela. Começo a atravessar as algas marinhas, olhando em cada canto e fenda. Rapidamente agarrei uma e coloquei na bolsa. O orgulho de Rob é restaurado, mas na pressa de pegar a lagosta, ele não percebeu uma mudança crítica na água ao seu redor. Senti algo diferente. Uma onda de água fria passou por mim. Virei e olhei para a água, e ela estava agitada por todos os lados. De repente, Rob é atingido por uma corrente forte. Um canal estreito de água rápida que imediatamente o arrasta para longe do local de mergulho. Eu estava girando sem saber o que é cima e baixo. Na correnteza imparável, Rob corre o risco de se afogar se perder seu aparelho de respiração ou se chocar contra uma rocha submarina. Posso me sentir afundando cada vez mais. E eu me lembro de pensar, o que é isso, meu Deus? Que coisa é essa? Estava girando e ficando desorientado.
Podia ter sido uma questão de segundos ou minutos. O tempo não tinha mais valor. A corrente está sugando o Rob cada vez mais fundo. Se ele bater em uma pedra, será nocauteado e se afogará. Meus ouvidos estão estalando. E fica difícil respirar. Agarrei numa pedra e continuei avançando. Nado o mais rápido que posso para sair de lá. A luz estava vindo em minha direção. Obrigado, senhor! Eu fui salvo. Eu achava que eu estava a cerca de 50 metros da popa do barco. Mas quando olhei para trás, eu não conseguia ver onde estava o barco. Dei uma volta de 360 graus. E então? Não pude acreditar em quão longe eu estava do barco de mergulho. Em questão de minutos, a corrente empurrou Rob para quase 1 quilômetro do barco. Como um orgulhoso homem maori com anos de treinamento, ele decide nadar de volta para o barco. Não queria ser julgado pelos meus colegas. Rob Hewitt, o cara que foi resgatado 3 dias antes de sair da marinha. Fiz muito treino de natação com meu equipamento de mergulho. Este era meu segundo lar. Eu nadaria o quanto precisasse. Chegaria aonde precisasse chegar. Mas apesar de nadar com força, o barco não parece se aproximar. Mas como? Nadando na superfície em direção ao barco, às vezes, eu tento identificar onde o barco está. Eu sinto a correnteza me empurrando. Não estou progredindo. Arrastado para águas profundas, Rob agora está em perigosas correntes costeiras que passam entre as ilhas norte e sul da Nova Zelândia. Socorro! Eu tô aqui! Eu tô aqui, pessoal! Gritei o mais alto que pude. Ei! Socorro! Aqui! Socorro! Eu tô aqui! Eles não conseguiam me ouvir e nem me ver. Socorro! O equipamento de mergulho mantém ele flutuando, mas é impossível nadar até a costa. A corrente continua a empurrá-lo cada vez mais para o mar. Duas horas perdido no mar. Os companheiros de mergulho de Rob percebem que há um homem perdido e alertam a guarda costeira. Parece que há 2, 3, 5 barcos procurando. Guarda costeira. Resgate. Procurando no lugar errado. Menos de meio metro acima da superfície, a silhueta de Rob fica facilmente escondida pelas ondas. Os socorristas não têm a menor ideia. E ele está sendo levado por uma corrente. Preciso ser resgatado por qualquer coisa ou pessoa, só para sair da água. Mas à medida que os minutos se transformam em horas, as águas costeiras o afastam da área de busca. Afastado da terra e em direção ao mortal mar da Tasmânia. 5 horas perdido no mar. – 68 horas perdido no mar. Rob sabe que está enfrentando uma inevitável morte sozinho.
e busca conforto nos pensamentos daqueles que amava. Tentei chamar os nomes das pessoas que amava, só para sentir algum tipo de conexão. Pessoal, amo todos vocês. Meus filhos. Minha esposa. Rob agora já derivou por mais de 60 quilômetros. Ironicamente, a corrente oceânica que o empurrou para o norte agora muda e o leva de volta em direção ao local do mergulho. Uma terceira noite na água se aproxima e o Rob está tão fraco que nem percebe. Pensei comigo mesmo, se eu acordar de manhã, ok. E se não acordar, estarei com meus avós. Em terra, a equipe de resgate acha que Rob está morto. Mas sua esposa, Hengi, se recusa a acreditar que ele se foi e faz uma oração aos seus ancestrais com uma oferenda. Eu tinha um amuleto que um dos meus avós tinha me dado. Estava amarrado com a pedra que Rob tinha dado à nossa filha. Enquanto eu fazia isso, eu estava chamando os meus antepassados para devolvê-lo para nós. Eu lhes dei vosso tonga. Agora devolva meu tonga para mim. Suas preces podem chegar tarde demais. Após 4 dias com quase nenhuma água potável, o comportamento de Rob se torna irracional. Me senti claustrofóbico no meu traje de mergulho. Comecei a tirá-lo e joguei o capuz como se estivesse jogando na mesa da garagem. As camadas isolantes de borracha são a única coisa que o impede de morrer de hipotermia. Mas ele já não se importa. Então eu tiro minhas nadadeiras de mergulho. E as nadadeiras são a última coisa que qualquer mergulhador tiraria, porque são elas que vão te manter flutuando enquanto você bate as pernas. Há quase 75 horas desde que ele mergulhou pela primeira vez à procura de lagostas. Rob não está ciente que a corrente do oceano o deixou de volta onde tudo começou. Perto da ilha Mana. E ele se desfez de todo o equipamento que o manteve à tona e vivo. Posso sentir minha energia indo rapidamente. A vontade de viver desaparecendo enquanto espero pela morte. Tudo que consigo ver é uma nuvem branca e fofa.
Eu diria para os meus filhos e minha família que ninguém sabia que tentei ficar vivo por 3 dias. Que tentei ficar vivo por eles. Estava apenas concentrado e pensando naquela nuvem. Escuto um som. E eu vejo algo na minha visão periférica. É o som da morte.